Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Esse é o episódio número 2. No episódio passado a gente começou conversando sobre a sociedade bíblica, né? E hoje eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre quem nos representa ali na sociedade bíblica. Duas pessoas incríveis, que é o Ricardo e o Thiago. Dois amigos, assim, que são pessoas inspiradoras mesmo, e eu queria que vocês conhecessem um pouquinho. A gente vai contar algumas histórias, dar risada aqui. Então seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo aqui conosco. A gente tentou mudar aqui os ângulos, né? Mas a verdade verdadeira é que a gente tá gravando no mesmo dia, no mesmo horário. Não adianta mudar o lado. Pra mim é outro dia. É outro dia? Pra mim é outro dia. Então tá bom. Vamos começar falando aqui, Ricardo, do dia que eu te conheci, cara. Olha, Thiago, eu não sei se você sabe, mas a minha casa não estava nem pronta ainda. O Ricardo é assim mesmo. Mas ele e foi o André também. Culpado é o André. Porque, na verdade, eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de chegar em BH e eu tinha pregado recente no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Conheci um pessoal lá. Aí alguém me liga de lá, a Márcia, se eu não me engano, até o nome dela. Olha, eu tô com meus pastores aí em Belo Horizonte, parece que deu um problema no hotel deles. Você pode ou conhece alguém para receber? Eu falei assim, ô Márcia, eu cheguei agora, tem uma semana em BH, mas se eles não se importarem, eu recebo lá em casa, não tem problema nenhum. Aí foi o pastor Júnior e o André. Na época, os dois eram da Batista de Monte Serra, né? E ficaram lá em casa uma semana e foi assim, um casamento, uma química. Pô, era 3 horas da manhã, a gente tava passando segunda, terceira garrafa de café, mano. Os caras tomando café, conversando. E eles estavam no GKPN, né? Que é um congresso de igrejas aí que aconteceu na Lagoinha. E aí eu acho que o André trouxe você pra minha casa um dia à noite, não foi? Acho que foi assim, não foi? Foi. Porque a gente conhecia de Porto Alegre, que a igreja de Monte Serra era muito parceira nossa, né? Eu era da igreja do Batista Passo da Areia. E as duas igrejas são co-irmãs. Entendi. Então a gente sempre fazia muita coisa junto e a gente tinha um movimento lá de jovens na cidade. E a gente era da mesma liderança. Então era muito amigo do Júnior e do André. Eu, como eu tinha recém mudado pra cá também, o André, cara, tem um cara que você precisa conhecer, o Juan e tal. Cara, você vai gostar dele e tal. E eu já conhecia você, que você já era famoso na internet nessa época, né? Cara, o Whindersson Nunes tinha menos seguidor que ele. Pra você ter ideia. Cara, ele era muito, muito famoso na internet. Aí eu já seguia ele. Não, que isso, cara. Quem me dera conhecer um cara desse um dia, tal. Vamos na casa dele? Cara, tomei banho, me preparei. Falei, cara, vou na casa... Tava bonito mesmo. Não, eu vou na casa do Juan. Tá doido, cara? Que isso? O cara é meu ídolo, né? Juan, nossa. Tá doido? Não, que isso, cara? E cheguei na casa dele lá. Ele me deu uma pizza fria, mas foi boa. Fria não. Fria, dura e pequena, né? Que chegou um negócio desse tamanho, assim, ó. Era brotinho, sabe que os brotinhos de pizza que os caras fazem? Eu não estava no dia, mas o Ricardo contou a história. Ele teve que chegar em casa, pedir um x-tudo, complementar. Não, eu imagino que essa história deve ter... Tá até na Bahia já essa história, né? Mas, ô Juan, aproveitando aqui, diga. Como é que é pastorear a PIB, hein? Aí. Bom, agora você fez uma pergunta boa. Né? Não, agora sim. Porque é o seguinte, né? Todo mundo que vem aqui, você mete pergunta no pessoal, legal. Boa. Agora é diferente. Como é que é pastorear a PIB? Fala pra gente aí, o pessoal quer. Boa. Olha, ele me pegou de surpresa aqui. Agora eu vou tentar responder. Olha, não tem certo e errado. Fica tranquilo, aqui é um podcast hoje, de catedral. Depois de 3 anos aqui pastoreando a igreja, a gente tá vivendo um momento assim incrível. Mas quando nós chegamos, eu e minha esposa aqui em 2018... foi desafiador, tão desafiador que em muitos momentos assim, eu fiquei muito para baixo, sabe? Assim, quase entrei em depressão no 2º, 3º mês aqui. Foi muito difícil, cara. Foi uma transição assim, muito brusca, eu acho, daquilo que a gente estava vivendo para nossa realidade aqui. Mas eu acho que Deus deu graça. Muitas pessoas me perguntam hoje assim, o que foi, o que aconteceu? A gente tem visto muito a mão de Deus, porque não tem como falar que seja outra coisa. Então, a gente está num momento bem legal. Às vezes até me esqueço do peso, né, que tem Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Às vezes a gente até se esquece, porque é um ambiente hoje leve, é um ambiente hoje muito alegre, muito divertido. A gente dá muita risada, mas trabalha muito também, né? Com seriedade. E o interessante é que é possível isso. Antigamente, eu acho que as pessoas pensavam que não, que você passou tinha que ser triste, tinha que ser um negócio pesado, velho, né? tinha que ser velho. E a gente tá vendo que não. Tá no perfil. E a gente tá vendo que não. Então, por exemplo,
o trabalho de vocês, né? Sociedade Bíblica do Brasil, mas são 2 caras, assim, muito legais, carismáticos, incríveis. Então eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento assim, sabe? A igreja tá muito viva, muito alegre, e não é uma igreja onde você tem um público só jovem ou só da terceira idade. Tá muito mesclado, e aí torna o trabalho até um pouco mais desafiador, porque como que você consegue caminhar com tantos gostos diferentes, preferências diferentes, né? Mas a igreja tá muito viva nesse sentido, tá bem leve hoje. Pois é, assim, eu sempre acompanho o podcast aqui da igreja que vocês fazem, e a gente acompanha e vê sempre as perguntas, mas é interessante também ouvir do pastor. Legal, porque ele é um pouco diferente, né? E assim, a Igreja Batista, aqui da Roça Soares, a PIB, ela é uma referência, a mãe das outras igrejas. Sim. Aqui em Belo Horizonte, a gente vê pastores aí de igrejas relevantes falando sobre a PIB hoje. Então, a gente reconhece o trabalho e imagina o desafio que foi. E hoje, acompanhando o trabalho de vocês aqui, eu sei que tem uma equipe por trás aí, que soma também junto contigo. A gente quer parabenizar o trabalho e glorificar a Deus pela sua vida, pela igreja, pelo trabalho da igreja, né? Obrigado. De fato, hoje tem uma equipe muito grande, né? Eu lembro que quando eu cheguei, a gente tinha a oportunidade de vir sozinho e ter, às vezes, até um pouco mais de recurso, ou ter um recurso menor e poder trazer mais pessoas para a equipe. E quando eu tive essa oportunidade, eu não cogitei 2 vezes, porque se eu tivesse sozinho até hoje, eu acho que eu já estava esgotado, destruído, minha esposa também a mesma coisa, e talvez a gente não teria tido o resultado que a gente está tendo. Então, o fato da gente trazer outras pessoas foi muito importante nesse processo para a igreja, né? Tanto para fazer as coisas acontecerem, mas para ajudar, conectar, discipular, pastorear. E essa equipe hoje, ela é fundamental. O interessante é que é um monte de menino e menina, é um monte de gente novo. Quem olha de fora fala assim, cara, não tem como dar certo, né? Porque é muita gente nova, às vezes até sem experiência, com áreas de responsabilidade. Mas o interessante é que mesmo o pessoal tendo pouca idade, eles são muito comprometidos, responsáveis, e eles têm feito o trabalho acontecer. Então é distribuir mesmo e repartir com eles aí tudo que tem acontecido, porque eles têm um papel fundamental nisso daí. E não tem a ver com dinheiro, porque se você for conversar com eles aqui, você vai ver que não tem dinheiro por trás, às vezes não tem nem salário, e se alguns têm salário, o salário ainda é muito baixo. Para qualquer categoria aí do mercado, o salário é baixo. Então, é muito mais forte o lance do propósito que da proposta, né? Então, Deus tem feito um negócio muito legal. A PIB sempre abençoou Belo Horizonte. E então, hoje Deus talvez esteja abençoando a gente no momento de dificuldade, sabe? É um tempo de colheita. É um tempo de colheita para a igreja. Eu tenho uma história com a PIB por conta do meu avô, eu né? lembro que você contou. E a minha família, boa parte também. Então, eu tenho um carinho e a gente reconhece a relevância da PIB. E talvez isso seja um dos sinais, assim, de colheita que vocês estão... Depois de 109 anos de muito plantio, talvez seja um tempo de colher. Porque os últimos 15, 20 anos, o pessoal conta que foi muito difícil, né? Foi um período, assim, de muita luta para a igreja, onde ela foi sendo minada mesmo e diminuindo tanto de relevância quanto em todas as áreas, né? E aí a gente tem visto que nos últimos anos Deus tem dado graça. Então acho que talvez seja o tempo da gente colher num momento de dificuldade tudo que os nossos pais, né, lá atrás, nossos avós plantaram. Pois é, continuando então, pastor Juan, a nossa entrevista aqui. Eu me divirto. Eu acredito. O que você leva em consideração, assim, o fato de hoje, o pastor Juan, com a idade que tem, com a equipe de jovens junto, por que o trabalho hoje é diferente daqueles que vieram atrás? Não digo que é melhor ou pior, mas o que tem de novo que façam que a igreja rompa em diversos aspectos que talvez outras gestões não tiveram? Eu digo que talvez outros pastores trabalharam até mais. Né? Uma coisa que você falou, e acho que é importante, nós somos pastores, e eu carrego isso para o meu ministério, pastor, não morra pela igreja. Jesus já morreu por ela. Né? Então, assim, o que faz o ambiente ficar mais leve, o alcance do trabalho é mais relevante, é maior. O que hoje Juan, o pastor da primeira igreja de Batista de Belo Horizonte, tem de
de ferramenta do que antes as outras gestões não tiveram? Eu não sei falar da gestão anterior porque eu estava em São Paulo, estava fora, tudo que eu sei que eu ouvi dizer, né? Então, mas o que a gente tem feito assim para ter um ambiente leve, agradável, tudo isso, a gente é muito intencional em criar um ambiente de segurança. Então, por exemplo, eu entendo que se eu quero que a igreja viva algo, os bastidores têm que viver primeiro. Então, a minha diretoria primeiro vive tudo que eu quero que um dia a igreja experimente. A minha equipe ministerial primeiro desfruta depois do que a gente vai levar para o púlpito, para a igreja e assim vai. Porque a mensagem, muito mais do que dita, ela tem que ser mostrada, exemplificada, praticada, para que ela tenha, de fato, esse efeito poderoso na vida das pessoas. Porque a maior distância do mundo está entre a mente e o coração. E o negócio só faz efeito quando o conteúdo sai daqui e chega no coração, né? Então, para isso acontecer, eu acho que a igreja precisa ver, ela precisa experimentar, ela precisa sentir. Então, nos bastidores, a gente é muito verdadeiro, muito honesto, muito sincero. Olho no olho, né? Olho no olho, é o encontro das consciências, sabe? Então, tipo assim, não tem aquela falsa espiritualidade, não tem aquela... O pastor super-herói, né? Isso, não tem. Então, por exemplo, a minha equipe ministerial vive na minha casa, literalmente. Agora que alguns casaram, que estão diminuindo um pouco, mas alguns que não eram casados, literalmente Aí, cara, viviam. tá na hora de voltar, que o dia que você foi tava bagunçado, agora já... Vivem lá em Agora a casa. pizza Então, vai ser maior. e num relacionamento tão intenso desse, não tem como você mascarar. Não tem. Então, por exemplo, passando dias na minha casa, por exemplo, o Samuel, o Renan ou qualquer um deles, via como eu tratava minha esposa, meus filhos, me veem de verdade, né? E essa veracidade vai criando, de fato, um ambiente de segurança para ele também ser verdadeiro. O que não exclui o discipulado. Não. Então, quando eu erro, eu confesso, a gente trata, eles também. E esse ferro afiando ferro, o homem afiando o homem, vai tornando a equipe mais forte, né? mais unida. E a igreja, por si só, também, eu acho que naturalmente vai se tornando assim. Vai acompanhando. Esse exemplo de liderança, até que a gente acompanha de vocês aqui, como Neemias, né? Façamos, vamos junto, né? Então, faz diferença. Pessoal, nós estamos aqui hoje ao vivo especial ao com vivo. o pastor Juan Nossi. Pastor Ricardo, faz uma pergunta aí pro nosso pastorzão aí. Esse é o Então, podcast da SBB. Cara, eu achei muito legal isso, cara. Eu quero ver o que vai ter no episódio 3. Vai ter o 3. Porque o conteúdo está indo tudo agora. Ping-pong. Vai, Ricardo. Não, sabe o que eu acho legal da PIB? Cara, eu acho legal muita coisa aqui, mas uma das coisas que eu achei legal nos últimos anos, assim, cara, que sempre tem seminarista daqui. Graças a Deus, Legal. né? Cara, sempre tem gente formando, sempre tem informação, isso é bacana. Porque a igreja da manhã é hoje. Ó, ele gostou dessa? O que é interessante... A igreja do amanhã é hoje. hoje. Primeira Ricardo A filosofa- 230. tem que escrever. Alguém escreve isso pra Coloca a não hashtag aí, perder. pessoal, aí. Baixa a hashtag. Mas, de fato, Deus tem mandado, assim, não mandado, mas despertado no nosso meio muitas Legal. pessoas vocacionadas, sabe? E eu acho que isso vem também dessa leveza do ministério, porque eu mesmo, quando eu via lá atrás os pastores que eram referência pra mim, eu amava eles, mas eu não queria por nada a vida deles. Não queria viver o que eles viviam. Eu olhava pra eles e falava assim, cara, se ser pastor... Eu até tinha um chamado, mas eu falava assim, se ser pastor é isso aí, eu não quero ser pastor, não. Mas é isso aí, cara. Mas uma coisa interessante que você falou, eu, por exemplo, assim, eu não tive uma chamada pastoral, assim, cara, desde pequeno, Deus foi falando. Você é no que meu nem o coração. Shed, né, que escolheu o episcopado, assim, né? Antes fosse... Ele leu lá, né? Aquele que escolhe o episcopado, escolhe tá. boa coisa, então Boa Deus, coisa, eu quero. boa coisa. E na verdade, assim, eu não tive um chamado assim, desde de infância, que muitas pessoas têm um chamado desde infância e tal. Meu chamado foi muito rápido e muito pronto, assim. Uhum. Eu sempre atuei na igreja como voluntário nos ministérios locais da igreja. Só que eu era muito, muito bagunceiro, eu era da galera do fundão da igreja, né? Assim, da bagunça. E tanto é que quando eu senti o chamado assim, de Deus, foi de uma semana para outra. Assim, uma pessoa chegou até mim e falou: você vai ser pastor. Tá bom, beleza. Daí fui para outro lugar, outro Seu canto. nível de entrega foi altíssimo. Daí foi outro canto e falou assim: você vai ser pastor. E detalhe, Deus vai te levar em lugares que você nunca foi. Beleza, Deus tá falando, tá de boa, né? E vamos deixar aí. E foi continuando assim, em menos de um ano, eu tive várias palavras de pessoas que nunca me viram na vida. Falou assim: se prepara que Deus vai te levar para a obra, não para ele, né? Para a obra. Que, quando falou isso, deu uma gelada. Ô, assim, teve um né? dia- Aí beleza. Você já era casado? Já era casado. Aí um dia, eu passando em frente à Faculdade Batista do Paraná,
Sim, um negócio surreal. Eu passando em frente à faculdade de A carro. Fabapar? Em frente, assim, eu passei, olhei assim, era a Faculdade Batista do Paraná. Era FTBP na época ainda. Cara, meu coração queimou na hora, assim. Queimou. Eu falei, cara, nunca senti isso. Parei o carro e desci. Falei, quando é que é o vestibular aqui pra fazer teologia? Na época eu fazia prova, vestibular e tal. Aí eu, dia tal, me inscrevi, passei e entrei. Muito rápido. E aí tinha um problema no meu emprego, que eu trabalhava por escala, tinha trabalhado de noite e tal. Daí um dos chefes falou assim, ó, Ricardo, você precisa de uma qualificação nível superior, só que não importa o curso que você vai escolher, só precisa ter um curso superior. Eu falei, pode ser teologia? Ele pode. E quando eu falei isso pra ele me mudou de setor e foi encaixando os horários e tal, e comecei a fazer a faculdade de teologia. E justamente isso, cara, assim, que Deus me preparou, depois preparou a Kelly nesse sentido também, que depois ela foi estudar no mesmo lugar que eu, né? Legal. Se formou lá. Me preparou para que hoje eu estivesse andando em alguns lugares e que jamais eu entraria, cara. Sim. Só que sim, foi um chamado muito novo, muito rápido, e eu vejo que a minha igreja local na época não estava preparada para isso, entendeu? Assim, e o pensamento que eu tinha, assim, cara, eu não quero pregar o gosto com esses caras. Uhum. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar do amor de Deus, mas eu não quero ser quadrado, assim, aquela fórmula quadrada, assim, de ser e de fazer. E, cara, e com isso, depois Deus começou a colocar em ministério de novas gerações, de jovens adolescentes. E eu faço o que eu faço hoje na minha igreja local, é pregar de uma forma que a galera mais nova entenda. Sabe o que é interessante? Que eu tenho conversado com pastores mais velhos e a gente tem um projeto a médio prazo de cuidado com esses pastores, né? Então hoje a gente tem se aproximado para entender também a realidade e, assim, o que eu mais escuto deles é que se eles pudessem voltar atrás, eles teriam até feito um pouco diferente, mas não tinha quem falasse para eles, olha, pode usar bermuda, né? Então, porque ninguém falou que podia usar, tem muitos pastores que eu converso hoje que nem dentro de casa usava bermuda, era calça o tempo inteiro. Então, são detalhes que às vezes vai pesando a vida da pessoa. Eu tô dando um detalhe, exemplo, mas a gente poderia citar muitos outros, né? Que vai engessando a pessoa e ela vai carregando um peso tão grande. E essa questão acaba atingindo a família pastoral. Nossa, demais. Quantos filhos de pastores não querem ir pra igreja hoje? Muitos. Eu falo porque minha esposa é filha de pastor, eu conheço muitos filhos de pastores e a maioria deles são pessoas revoltadas com a igreja. Exatamente. Porque viram o machucado, a ferida. A igreja tomou os pais dele, né? Então hoje eu tento construir um negócio mais ou menos diferente. Nós estávamos lá agora na SPB pela manhã e falávamos sobre isso. Essa questão de fazer o ministério ser mais leve. Tem tudo a ver aqui, 3 pastores conversando, falando sobre o ministério. E a gente percebe isso nas atitudes, né, de cada um. O que eu percebo, pastor Juan, de repente você pode falar também, muitas vezes as pessoas colocam nos ensinamentos doutrinários, né, acima de tudo. E acaba que isso fica muito pesado. Então a igreja tendo uma programação para a juventude, para a criança. Nós estávamos falando lá, por exemplo, sobre diversos cultos durante a semana. Poxa, mas será que a igreja está preocupada daquela família separar um dia, incentivar o pai a sair, em vez de ir para a igreja, levar o menino no parque? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir para a praia. Tudo bem, mas vai na praça, toma um sorvete. Né? E uma coisa que me chama a atenção aqui também, eu queria comentar, dentro desse assunto aqui, e a gente passa por isso, o fato de sermos pastores com a idade menor, né? Vamos falar assim. São pastores. No meu caso, 25. Tirando o Ricardo, eu acho que você identificou, você falou que está conversando com pastores mais de idade. Mas assim, Thiago, eu fiz agora, eu vou fazer 11 anos de ministério pastoral. E assim, principalmente nos primeiros anos, acredito que você também passa ou passou isso, um certo preconceito também. Com certeza. Dos pastores, até de outras denominações. Até hoje. Consagrados. Né? Mas o que esse menino tá arrumando? Mas aí, com o passar do tempo, o trabalho se consolida. Esses líderes te reconhecem como um pastor bíblico. Nós estamos aqui, nós estamos brincando, nós estamos interagindo o que nos foi proposto aqui. Mas se a gente tiver que entrar na escritura com seriedade, nós vamos falar sem problema nenhum. E também mostrar para a juventude, para a igreja, que a gente pode falar, a gente pode ser crente e ser legal, ser descontraído. Né? Porque o texto bíblico é leve, né? Jesus era um cara tão legal, mas tão legal que as crianças amavam ele.
né? Porque criança é sincera. É isso aí. Se o cara é rabugento, criança não fica perto dele. Exatamente. Mas Jesus era um cara tão legal, tão pra cima, tão divertido que as crianças ficavam perto dele. É verdade. Isso é interessante porque o fato de ser um pastor jovem, ele consegue também ter esse discernimento, esse feeling de ver essa questão da programação. Uhum. Eu acompanho aqui a PIB, a gente acompanha a programação aqui e vê que é algo bem diversificado, tudo bíblico, Uhum. mas é uma igreja ativa. Porque eu percebo também que, às vezes, muitas lideranças, enfim, mas ele não rompe, não vai e tal. Tudo bem, mas o que você tem feito de novo? Uhum. A igreja vai muito além de culto, reunião de culto. Não é uma programação voltada, uma banda musical, um musical preparado, músicos, né? Uma coisa que eu estava querendo dizer aqui a respeito que eu vejo como diferencial hoje é a questão das redes sociais, da mídia. Quer dizer, se não viesse essa pandemia, tinha muitos pastores dizendo que não queriam mexer na parte de mídia. E hoje, quem não se envolve com isso está ficando para trás. Mas eu prefiro ficar sem mexer com rede social. Tudo bem, mas como é que ficam os seus jovens? Uhum. Como que daqui 15 anos vão estar seus jovens? Então, assim, eu imagino que o preconceito vem por sermos pastores jovens. Algumas dificuldades se levantam, você contou um pouquinho, por isso que eu te perguntei. Mas com o passar do tempo, o trabalho vai sendo consolidado, a equipe é jovem e a força está com o jovem mesmo. Agora, imagina a força com a Bíblia ao mesmo tempo, com a fidelidade ao texto. Jovens que não negociam o princípio. Poxa, um podcast aqui no prédio da igreja, que privilégio. É por isso que a equipe está aqui, é por isso que o pessoal está aqui. E Deus vai mandar mais. Amém. Né? E a gente ama, né, as pessoas. Então não é porque a equipe é jovem que a gente vai trabalhar só com jovens. Pelo contrário. Não. Então a gente tem até o Samuel. O Samuel ama a terceira idade. Todos nós amamos, mas o Samuel tem um amor diferenciado, sabe? Então, assim, ele é talvez o mais novinho da equipe, mas é o que mais se comunica com eles. Então, eu acho que aí tá o segredo, é a família. Porque na família você tem o pai, a mãe, os filhos, cada um de uma idade, o avô, a avó, o cachorro, e todo mundo vive bem, né? Então, se a gente consegue trazer essa cultura familiar para a igreja, onde não tem título, não tem roupa, não tem discriminação, mas tem essa unidade no meio da uniformidade, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Sim. Então, acho que é isso que a gente tem experimentado um pouco aqui, Deus tem dado graça, mas é isso, acho que não pode ter medo da crítica, sabe? Não pode ter medo de tomar pedrada, não, porque senão a gente faz nada. É interessante porque se você for prestar atenção, quem mais toma pedrada são os que mais estão se destacando. Se você não gosta da pedrada, então não destaca, não faz nada de diferente, permanece na normalidade, fazendo o de sempre, que aí não vai dar problema. É uma árvore que não tem frutos, bons frutos, ela não vai sofrer pedrada nenhuma. Então É a gente um bom tem que sinal, permanecer, tem que continuar bom sinal. firme, inabalável. E lá na igreja, como é que tá? Então, Você assim, jogou pra mim, agora é ping-pong mesmo. ping-pong, pastor Juan. Vamos lá. Agora, hein? Feijão, por baixo do arroz ou do lado? Olha aí, por baixo do lado. Do lado. Daqui E a pouquinho você, a gente cara? continua. Do lado, Lá de dentro. Do lado de dentro. Cara, não importa se é em cima, embaixo, que tem plano pra dentro, tá importante. Você é rápido, hein, cara? pessoal, eu Gostei, tô pensando aqui o seguinte, o pessoal da produção tá olhando aqui, balançando a cabeça assim, ó. Esse aqui vai ser, o episódio vai chamar X-Tudo. X-tudo. Cara, aliás, por falar em Bíblia e comida, Ah, cara, toda história da Bíblia tem comida. tem. Você reparou? Cara, depois nós vamos fazer umas duas teologia perguntinhas da aqui, mesa, fazer umas né? perguntinhas Cara, no pastor também. Cara, mas é sério, se pegar toda a história da humanidade, cara, tem comida, cara, e comida boa. E eu vou dizer mais, eu acho que Deus não é vegetariano. Aqui, e você não trouxe do sul nada, um tempero, uma coisa que você sabe fazer de lá? Eu sei comer. Mas de fazer você não tá Eu não sabendo faço nada, fazer eu nada. como quase tudo. Nada? Nada. Olha Mas só, e a Kelly, sabe fazer um prato típico assim do sul? A Kelly, Kelly, sim. sim. Kelly sabe, Me ajuda a comer E a você, comida que Thiago, faz. você cozinha bem? Rapaz, eu no miojo, eu sou violento. Não, miojo eu sou bom também. Aqui, eu acho que o Juan tá querendo esquivar, mas vamos fazer umas duas perguntas bíblicas pra ele, Faz aquela uma que você gosta de fazer. que eu gosto. É. Pastor Juan, Fica esperto. quantos animais de cada espécie, presta atenção, quantos animais de cada espécie, seu pessoal tá aí, ó. Uhum. Você já sabe essa, né? Já? Você não pode mentir, você Acho tá que na... você não fez essa Não. lá no seminário? Eu Na fiz mesa, essa? no almoço? Acho que você fez. Então tá, e aí que você tá na catedral, você não pode mentir. É. Então corta essa página, vamos fazer outra. Não, Pastor bota Juan. Não, deixa aí. Deixa aí.
Pastor Juan. Quem escreveu o livro de Hebreus? Não tem um. Não, você não sabe. Não. Pessoal, tá complicado. O pastor da PIB não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Vamos para a próxima pergunta. Quem escreveu o livro de Hebreus? Não, eu também, a Bíblia não fala. Eu tinha que saber, mano. Pelo amor de Deus. Primeiro atleticano da Bíblia. Não, velho, essa deve ser boa. Primeiro atleticano da Bíblia. Primeiro atleticano da Bíblia. Eu pensei que tá assistindo e já pensa aí. Não adianta consultar no Google, né? Você não vai achar, não. Essa deve Primeiro atleticano essa da eu quero Bíblia. saber, que essa eu quero replicar. Judas, não, né? Não, Judas. Mas por que Judas? Eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Traidor, misericórdia. Primeiro atleticano da Bíblia, Juízes capítulo 15. Tá escrito lá. Fala aí. Sansão pegou 300 raposas, amarrou o rabo de uma com a outra e botou fogo. Se o cara desse não for atleticano... Oi, vamos fechar com chave de ouro aqui. Eu tinha uma pra fazer, mas acho que ela não cabe pra uma audiência dessa. Aqui, não, peraí, tem a do Corinthians também. Você fala do teu time, então tem a do vai, Corinthians. Não, Eu sou corintiano por questão Não, bíblica. mas peraí, você nasceu no No Sul, Paraná, mora em torço Minas pro Gerais, Corinthians. tá torcendo pro É que eu tenho Corinthians. vergonha de falar qual é o meu time do Paraná, Entendi, que é o Paraná. entendi. Que cabe numa moto a torcida deles. Aliás, se Jesus viesse hoje, ele ia descer lá no estádio do Paraná Clube, né? Por quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não figura, velho. Né? E outra coisa, O Ulisses tá rachando de rir. e eu sou viu? corintiano por uma questão bíblica também. É. Porque, cara, o Corinthians na Bíblia tem 5 livros que falam do Corinthians. Primeiro Coríntios, segundo Coríntios, certo? Mais 2 que roubaram, que era corintiano. 2 cartas do Corinthians roubaram, sabe disso, né? Sim. Então são 4 cartas. E Juízes. Oh, meu Deus, vocês vão figurar. Juízes é do Corinthians Onde também. Vocês aprendem isso? Me diz. Isso É nessas viagens Essas aí, viagens. vai conversando. É vai muita conhecendo viagem, gente. muita viagem. Porque o mais legal que eu acho que deve ser é esse encontro das denominações, cara. Como que é isso pra É vocês, muito legal, assim? muito bom. Um dia você tá numa igreja Não, pentecostal, não, outro um dia dia não. tradicional. No mesmo dia. No mesmo dia. Estávamos em Salvador, tivemos na Universal, Metodista, Batista. mas E a Assembleia de Deus. Tudo Como que no pra mesmo vocês, dia. assim? É que com o tempo já acostuma, É muito né? legal, é Mas muito bom. no primeiro momento você estranhava muito, falava assim, cara, como que tem igreja diferente? Aqui o ambiente é diferente, nós estamos aqui brincando Aham. e tudo, mas assim, tem reuniões que a gente chega bem formal mesmo, tem lugar que você só entra com terno e gravata, não pode ter nenhum tipo de brincadeira, muito pelo Eu contrário. já tirei minha barba pra ir numa igreja uma Exatamente. vez. Sério? Já, você- já aconteceu. Mas o pessoal te avisou antes? Me avisou. Ó, a gente não tem por costume e tal coisa. Não tem problema nenhum. Que legal. Não tem legal. Cara, mas é muito bom. Essa interação, essa convivência com as igrejas, cara, é É fantástico. muito rico, E vou né? dizer pra você nunca sai decepcionado com nada. Você sempre aprende. Não, com Você certeza. sempre aprende alguma coisa, cara. É muito legal. É muito bom. Que legal. É isso aí. Gente, muito obrigado, viu? Já estendemos aqui o nosso horário, mas foi muito legal. Gostei bom. bastante. Já deu pra dar muita risada hoje aqui. Espero que você tenha gostado aí na sua casa. Faz o seguinte, olha, deixa o seu like aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. E se você tá no Spotify, compartilhe aí nas suas redes sociais. Ricardo, muito obrigado. Thiago, junto. muito Eu obrigado. agradeço. Vamos ter muitas outras oportunidades, viu? Vou convidar Vamos lá. vocês aqui mais vezes pra estar junto com a gente. Conte com a gente, tamo Pede junto. do pessoal aí. Olha, gente, pode me seguir, tá? Como que é? @ Fala aí. Ricardo Oliveira BH. Ô, Ricardo Oliveira, igual do Galo lá, como que é? Não, É diferente? bem melhor. Eu tenho o meu corpo atlético bem melhor que o dele. É. E o seu, Thiago? Ricardo, mais uns 6 meses ele converte pro Atlético também. O meu é PR Thiago Barreto, só seguir lá. Deus abençoe, obrigado, pastor. Valeu, Deus Valeu, abençoe gente. vocês. Deus Um abençoe. grande abraço e até a próxima. Valeu.